Terminou a reunião entre o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin. Sabe quem vai contar pra gente o que foi decidido? O Bruno Pinheiro, que já está conectado aqui. Conta pra gente o que conversaram o ministro da Fazenda e o vice-presidente, Brunão. O que ficou resolvido é que uma outra reunião vai acontecer para justamente chegar ao entendimento, então, com a Casa Civil. Essa reunião, que acontece em meio a uma expectativa de anunciar um novo conjunto de medidas, também chegou a falar sobre o diesel, sobre a redução do diesel e sobre a indústria. Nós chegamos a ouvir o ministro Fernando Haddad logo após esta reunião com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Vamos ouvir o que ele respondeu sobre este encontro importante nesta terça-feira na capital federal. Então, provavelmente, entre amanhã e quinta-feira, os atos vão para o Congresso Nacional. Quando tiver na Casa Civil tudo bonitinho para ser publicado, eu chamo vocês para explicar as medidas muito prudentes, muito bem pensadas, para que nós possamos pensar em ter um orçamento mais equilibrado no ano que vem do que tivemos esse ano. É uma ginástica, na verdade, que acontece no Congresso Nacional e também no Ministério da Fazenda para aumentar esta arrecadação para 2024 sobre o diesel, a reoneração. Isso que está em discussão e a expectativa é de que, de fato, a equipe econômica e a equipe da Casa Civil consiga entender ali todas essas medidas e aí até na quinta-feira, no máximo, isso seja anunciado em um evento, uma coletiva para explicar os pontos de fato e de que forma que o governo espera arrecadar mais no ano que vem. Isso acaba dividindo a opinião da oposição no Congresso Nacional, que chama de uma sanha arrecadatória do governo federal sobre aumentar os impostos, inclusive essa reoneração. Inclusive voltou a falar na última semana sobre o ICMS, que foi um tipo eleitoreiro que Jair Bolsonaro utilizou ali no final do ano para tentar aumentar o seu eleitorado, reduzindo esse ICMS, ou retirando inclusive, e que isso acabou afetando os cofres da União. Então essa reunião foi uma reunião importante, mas não chegou a uma resposta. Isso vai acontecer até na quinta-feira. Aros. A reunião para marcar a próxima, é isso. Bruno Pinheiro, você volta logo mais com outras informações. Um abraço, querido. E aí, hein? Eu continuo achando que essa questão da desoneração é uma batalha perdida. Eu acho que eles estão tentando buscar uma saída honrosa. O que aconteceu com esse São Natal? O que aconteceu? Foi também muito pessimista. O panetone não estava bom? Estava ótimo e tal, mas é por isso que o presidente Lula, ele é uma liderança que acaba sendo bastante longeva e aparentemente sem deixar muitos herdeiros dentro do próprio PT. Imagina se o Lula vai comprar... Veja, naquele dia que perdeu lá a questão da desoneração e também do marco temporal. Marco temporal, isso. Aqui nesta cadeira, eu disse o seguinte: bom, isso aí, para ele, é algo tão previsível que liberou, inclusive, o ministro da Agricultura para votar contra ele. Porque ele sabe que isso aí, ele tem que fazer um aceno para a base. Tem que chegar para a base e falar: olha, eu lutei, mas perdemos. Puxa vida, eles são maioria e tal, né? Aí vai lá, o pessoal do PT reclama, se perder e tal, porque não sabe fazer conta, né? Porque o PT elegeu só 65 deputados, então ele precisa também entender isso. Mas, em compensação, se preparou, se calçou bem para as grandes guerras do dia seguinte, que eram aquelas que realmente importavam. A questão do ICMS, da subvenção do ICMS, a questão, por exemplo, da reforma tributária. Ali tinha que jogar para ganhar. E ali jogou e ganhou. Então esse é o profissional da política Lula. Agora, os outros amadores, e o PT tem muitos, fazem esse tipo de pataquada. Agora vamos dar um jeito, arrumar uma alternativa para a desoneração. Não vai. Essa é uma batalha. O presidente já está de férias. Ele sabe que já perdeu. Você está dizendo, então, que isso que o ministro Haddad está fazendo agora é tão útil quanto um cinzeiro numa moto? Praticamente.
É isso. Essa é boa, mas é praticamente E para você, Vilela, é inútil, é um esforço inútil. Eu concordo com o Piperno nisso e eu vejo que está tão difícil se chegar num texto, se chegar numa proposta, que ela não foi fechada hoje. Porque, veja bem, se nós temos o ministro da Fazenda dizendo que vai acertar os detalhes e vai anunciar hoje ou no máximo amanhã, e depois da reunião ele joga o anúncio para quinta-feira, isso só me leva a crer que não se resolveu todas as arestas que ali existiam. Então, nós temos esse projeto que ainda não está, portanto, definido. E que, se tudo correr bem até quinta-feira definir, será anunciado. Ou talvez até vá acabar ficando para janeiro para ser anunciado junto com o presidente Lula. E não ser anunciado agora nesse momento. Só com o presidente, não sei se dá para dizer em exercício, né? O Lula está no país ainda, mas enfim. São 5h52, mais uma parada rápida aqui para quem nos acompanha pela rede de rádios. Porque no fim é isso, a gente tem uma expectativa grande, mas me parece que voltam sempre os mesmos tópicos. Você vê, o Bruno terminou falando de novo de combustível, que acabamos de falar... do que a Petrobras fez, ou seja, são sempre as mesmas muletas, Piperno. Porque houve também aquele corte indevido, aquele corte responsável, ICMS, estão os impostos aí que acabam incidindo sobre os preços dos combustíveis. E naquele momento, muita gente responsável chamou atenção para o fato de que era uma manobra eleitoreira que ia causar um prejuízo à frente. Resultado. Um mês atrás, a gente viu, por exemplo, um grupo de governadores querendo esse ICMS de volta, querendo reajustar as alíquotas, como o governo federal também quer. Agora, nesse caso, Piperno, dos governadores reajustar as alíquotas, pensando na reforma tributária o discurso mal deles. Acabada, o discurso deles. que estabelece essa necessidade deles correrem aí nos próximos anos para elevar o seu ICMS, porque aquela fotografia exatamente então, vai ser utilizada. Eles são tão bonzinhos que eles estavam fazendo todo esse esforço agora para recuperar a arrecadação a partir de 2027, quando eles nem serão mais governo. Eles são muito magnânimos. Agora, a minha questão aqui é a seguinte. O Haddad gastando essa energia, óbvio, necessária, porque é no colo dele que cai no fim do dia para fazer a planilha. Eu acho que ele vai lutar pelos combustíveis. Não, enfim, mas no fim do dia é no colo dele que cai a bucha. Sim. Então, é uma luta, apesar de que vocês dizem de ser uma luta em glória e tal, mas é dele o desafio. Ele vai ter como perspectiva para o próximo ano o desafio também de equilibrar os gastos. Porque não basta que ele veja o quanto se arrecada, porque no fim do dia não é sobre o que desonera, mas é o quanto sobra para a União. É o quanto vai arrecadar. A discussão é o que desonera e tal. Ele vai olhar benefício, mas vai ver o que sobra. É jogo de resta um aí, né? Ele tem que saber o que sobra ali para ele. O desafio para 24, na verdade... é entender dentro desse planejamento que para mim, pelo menos não está claro. O Lula já anunciou viagem pelos estados, já disse, por todos, já disse que não vai fazer, não vai retroceder em investimentos, e isso anima, óbvio, vai na linha daquilo que você falava há pouco, você até brincou do Pablo e tal, porque quando o governo diz que está investindo, isso atrai também, de outro modo, os investimentos de fora, e gente entendendo que ali tem um movimento para acontecer. Então, o governo não vai voltar atrás nessa ideia. Ele tem um desafio de fazer contas para entender o seguinte: onde eu corto? A minha pergunta é, isso já tinha que estar decidido. Eu não sei se está claro. Onde corta, Fábio Piperno? E já a gente diz olá para quem volta do rádio. Eu acho que é óbvio que o ministro Haddad pensa nisso de uma forma até diferente do presidente da República. Isso, inclusive, já ficou claro em manifestações públicas de ambos. Sim. Estamos de volta para você que nos acompanha na rede de rádio, falando sobre o desafio do Haddad, que é de controlar as contas aqui do país. Diga, Piperno. Mas eu acho que isso vai ser uma prioridade secundária para esse governo. Corte, você diz? Em 2024, especificamente. Você sabe por quê? O governo vai viver em 2024 um embate interno muito grande. Ele vai gastar muito mais energia para discutir projetos como, por exemplo, exploração do petróleo na foz do Amazonas.
Esse vai ser um embate que vai gerar ódios e paixões dentro do próprio governo. Vai haver um racha entre vários setores, porque a gente sabe que tem um grupo que defende e um grupo que, enfim, contrário a isso. Hoje, por exemplo, circula uma entrevista da Marina Silva, ela concedeu para um veículo, não sei se foi para o Financial Times, enfim, um desses aí, em que ela fala que o mundo deveria limitar, impor um teto na exploração de petróleo. Você imagina dizer isso para o presidente Lula daqui 2, 3 meses? Porque o presidente Lula, embora não fale abertamente, ele é um defensor da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, porque ele quer deixar o segundo pré-sal como grande marca do governo dele. Porque também é óbvio dizer, embora a gente saiba da importância dessa discussão, a substituição do combustível fóssil por energias renováveis não implica numa redução do consumo de petróleo pelo mundo. Claro. O petróleo continua sendo uma commodity extremamente importante, porque ele é a base para o desenvolvimento industrial de materiais de toda sorte. Exatamente. Né? É importante dizer isso. E o Brasil é rico nisso, poxa. E sabe, e está na iminência de se tornar ainda mais rico nisso. Esse sim pode ser o grande passaporte para o país amanhã depois ser um país mais próspero e com mais dinheiro. Agora, como é que isso vai ser digerido internamente nesse governo? Não estou nem falando da oposição, hein? Mas dentro do próprio governo. Agora, Pipeno, 10 segundos só. Nesse sentido, se o governo, no primeiro ano de governo, não cortou gastos, não é agora em 24, no ano eleitoral, que vai cortar. Aí também vão arrumar no final de 24 para dizer que em 25 não vai dar. E aí, quando chegar o final de 25, vão dizer, mas agora é o último ano, precisa entregar porque tem a reeleição. Ou seja, era só isso.